É muito grande, quarta-feira tem jogo e vale título da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira teremos a decisão da Copa do Brasil. Flamengo e Corinthians. E agora é definitivo. Se o placar permanecer igual, a decisão será nos pênaltis. Os dois gigantes empataram sem gols nos primeiros 90 minutos da Copa e deixaram tudo para o Maracanã. O fim de semana foi no mínimo estranho para as equipes envolvidas na disputa. O Corinthians jogaria contra o Goiás em Goiânia, mas o jogo não aconteceu. Uma confusão em relação à presença ou não da torcida corintiana no estádio e o STJD definiu que o jogo seria adiado. A partida não ocorreu, provocando divergências nos bastidores da Copa do Brasil. Os outros times que estão disputando ali G4, G5, aquelas posições ali, o Corinthians vai jogar depois com o time inteiro. Então não prejudicou só o Flamengo, prejudicou todo mundo. As ordens do STJD você só tem que cumprir. Mas mais uma vez, nem na várzea. Na várzea, qualquer campeonato aí, você com 4 horas antes, você sabe se vai ter ou não. Se está tendo problema ou não no local, se está chovendo ou não. Enfim, deixa pra lá. O Flamengo jogou e venceu o Atlético Mineiro, mesmo atuando com as reservas. Resultado que alegrou o comandante. A gente sente a força do nosso grupo, do nosso plantel, a entrega que está existindo, é uma demonstração de um verdadeiro companheirismo, onde todos são aproveitados, aqueles que não estão atuando na quarta vêm para o domingo, vêm com muita força, não importa se o jogo é de um campeonato ou de outro. Eu acho que é isso que nós queremos, todos estando em condições, todos se mantendo em condições de poderem dar a sua resposta quando são solicitados. Voltando para a final da Copa do Brasil, ainda há uma pressão em cima da arbitragem por conta da não marcação de um pênalti. E o dirigente rubro-negro também falou sobre isso. O que eu posso te garantir é que o Flamengo não vai perder fora de campo. Posso te garantir isso. No dentro de campo, você empata, perde e ganha. A gente quer ganhar, a gente quer ser campeão. Agora, a maneira com que se está tratando a arbitragem pro dia do jogo, um jogo da importância que é a Copa do Brasil, eu acho que não é plausível, não é boa pro evento. E o que eu posso te garantir é isso, o Flamengo do lado de fora não vai perder. Na moral, na bronca, não vai perder. Os bastidores já estão apimentando o que será uma grande final. Flamengo, Corinthians, 90 minutos que vão decidir quem será o mais novo tetracampeão do torneio nacional. Jogo que se aproxima, Flamengo em casa, campanha com o Dorival Júnior, campanha fabulosa, 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota apenas, 82,82%, onde eu vi a vírgula ali, 82% é o aproveitamento do Fla. O Corinthians como mandante é ótimo, como visitante, não, do Vitor Pereira, 5 vitórias apenas, 10 empates, 13 derrotas, apenas 29% de aproveitamento. Vamos lá então dar boa noite para os nossos comentaristas. André Kfouri, muito boa noite, uma ótima semana para você. Obrigado. Estamos de volta depois de um tempo, né? Sim, um tempo curto, mas sim, estamos de volta. Oi Marcela, Gustavo, Felipe. Olá. Uma ótima noite a todos, uma excelente semana desde já, é um prazer estar de volta. Fala, Zupa. Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Boa noite, Felipe, boa noite, André. O tempo foi curto, mas suficiente para sentirmos a sua falta, companheiro. Obrigado. Uma ótima noite, Gentis amigos. Chegou a semana de alguém levantar um troféu importante. Verdade. É uma semana de muita ansiedade por isso. Pois é, a gente ficou 4 dias fora também, André, porque estávamos de feriado. E o Felipe botou seja O bonde da folga. Eu e o fã de esporte estivemos juntos aqui dia após dia. Vamos lá, vamos começar falando então sobre os bastidores desse duelo de quarta-feira, porque a gente acabou de ouvir o Braz falando várias coisas fora do campo. E ele diz assim: fora do gramado, nos bastidores, a gente não vai perder essa. Isso existe, André Kfouri? E ele deve dar declarações como essa em um momento tão importante? Marcela, nos últimos tempos, os limites a respeito de até onde deve ir um dirigente de futebol, um representante de clubes tão populares como os da Série A do Campeonato Brasileiro, e aí não estou falando especificamente do Flamengo, que é o clube mais popular de todos, esses limites eles foram meio reescritos, né? A idade das mídias sociais
reescreveu esses papéis e, na minha opinião, reescreveu para uma situação pior. Porque se por acaso é ótimo que as pessoas possam se manifestar, todas elas, não só os dirigentes, todo mundo que porventura queira estar presente numa rede social, hoje um torcedor do Flamengo em qualquer parte do planeta pode se dirigir diretamente ao Marcos Braz. E ele se sente, às vezes, no dever de dar uma resposta para essas pessoas, mesmo que ele não receba nenhum tipo de mensagem dizendo você tem que dizer aí que o Flamengo não vai perder fora das 4 linhas, etc. Então é uma situação muito diferente. O Marcos Braz é um dirigente experiente, a gente já falou a respeito das habilidades dele como dirigente de futebol muitas vezes aqui no programa, muitas vezes o elogiamos pela forma como ele administra internamente o departamento de futebol do Flamengo, não é simples. E ainda não estou falando do clube, estou falando só dos jogadores, da comissão técnica, dos departamentos ali envolvidos. Quando se trata da figura institucional do clube, a qual ele evoca, eu posso garantir a vocês que o Flamengo não vai perder fora do campo, eu acho que ele faz uma bravata e escorrega um pouco, porque o que aconteceu nesse fim de semana com o adiamento do jogo do Goiás e do Corinthians é muito ruim, é péssimo, não tão péssimo quanto as outras barbaridades que aconteceram, sobre as quais nós vamos falar depois. Mas é péssimo para o Campeonato Brasileiro. Para o segundo jogo entre Corinthians e Flamengo da Copa do Brasil, não faz rigorosamente nenhuma diferença. Aliás, eventualmente, o Corinthians se desgastou, porque os jogadores foram até o local do jogo e tiveram que voltar. Né? Mas estão cansados? Não, se não houvesse jogo... Os reservas, né? Os reservas de quarta-feira, né? Se não houvesse jogo, desde a véspera, provavelmente, nem viagem haveria. Os jogadores titulares do Corinthians, aqueles que vão enfrentar o Flamengo, não estão envolvidos nessa viagem, não jogariam, não tem absolutamente nada a ver. Agora, para o Campeonato Brasileiro, e a bem da verdade, diga-se, o Braz falou sobre isso, os times que estão disputando o G4, o G sei lá o que ali, junto com o Corinthians, próximos na tabela, esses times sim podem se considerar prejudicados porque o Corinthians não atuou. Sim. E aí, nós estamos falando de uma situação difícil. Sim. E outro ponto que eu concordo em relação ao impacto para o Campeonato Brasileiro é que o Corinthians enfrentaria o Goiás com o time reserva. Certo. Com o adiamento do jogo, Talvez não, né? vai Talvez enfrentar em não, alguma outra verdade. data e possivelmente vai com o time titular. E isso representa um desequilíbrio, não é garantia de nada, mas é um desequilíbrio técnico que não deveria existir. E é esse o impacto, né? Esse é o impacto. Mas essa questão de jogo de bastidores, para mim, é uma grande bobagem. E ela é bobagem de parte a parte. Certo. Da mesma forma que é bobagem, e eu não ouvi isso textualmente do presidente do Corinthians, mas seguramente nos bastidores do Corinthians isso foi ouvido, de que a não marcação do pênalti do Léo Pereira é porque o Flamengo é forte nos bastidores. Isso é uma grande bobagem pelo simples fato de que não foi pênalti. A regra diz que não foi pênalti, né? Então a reclamação da arbitragem por parte do Corinthians, ela é vazia, né? Porque pode-se reclamar do VAR, porque o VAR não checou o que deveria ser checado. Não se pode reclamar do resultado final da arbitragem, porque é um pênalti que não aconteceu, não foi marcado, então foi correta a marcação final da arbitragem. Então, por parte do Corinthians, a alegação de que os bastidores do Flamengo sempre em uma final é complicado, é bobagem. E a alegação do Marcos Braz, e ele fala isso, olha, especialmente tendo o Corinthians uma final de Copa do Brasil na quarta-feira, falando do adiamento do jogo, não faz nenhum sentido pelos motivos que o André já citou. Jogadores titulares sequer viajaram, né? O que mudou? Os reservas que vão jogar alguns minutos contra o Flamengo, esses estarão um pouco mais descansados, as cordas vocais do Vitor Pereira estarão mais preservadas. Então, esse blá 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 de guerra de bastidores serve para 3 coisas. Para um lado, jogar a pressão para o outro lado, para inflamar os raivosos torcedores de redes sociais e para render pauta para o nosso programa. E 4, a vaidade também danada dos caras, né? Um palanque que eles gostam também de aproveitar. Agora, André, a gente colocou ali os números do Flamengo mandante, do Corinthians visitante. O Corinthians realmente foi muito mal ao longo de toda a temporada como visitante e talvez a grande partida tenha sido contra o Fluminense, na semifinal, no mesmo Maracanã. Quanto a essa memória recente, essa amostragem aí que é
a casinha anterior no tabuleiro pode servir de motivação para o Corinthians. O exemplo do jogo contra o Fluminense, ele serve para mostrar que uma coisa é o comportamento do Corinthians fora de casa nos jogos do Campeonato Brasileiro, eventualmente Copa do Brasil até essa fase. Houve uma atuação horrível, talvez a pior dos titulares do Corinthians contra o Atlético Goianiense fora de casa, na fase anterior ao confronto com o Fluminense. O Corinthians jogou muito mal, mereceu perder pela diferença de 2 gols, conseguiu reverter. Isso é assim mesmo que funciona em competições como a Copa do Brasil. Mas uma coisa é o comportamento do Corinthians no geral, em números, como visitante. Outra coisa é o que o Corinthians é ou não capaz de fazer num jogo fora de casa por um mata-mata, como já fez com o Fluminense, como vai tentar fazer com o Flamengo. Eu considero o Flamengo favorito para ser campeão da Copa do Brasil desde o início da competição. Nas nossas projeções aqui, eu lembro, a gente meio que apostou numa final Fla-Flu. É verdade. Então eu já entendi que o Flamengo seria finalista e acho que, embora o time do Corinthians tenha crescido, seja um time mais perigoso, mais sólido, mais capaz nesse trecho final da temporada, a missão de derrotar o Flamengo no Maracanã talvez seja o que há de mais difícil hoje, neste momento, no futebol brasileiro. O Corinthians pode fazer isso. Não será uma zebra monumental se o Corinthians sair do Maracanã campeão, porque isso pode acontecer de diversas formas, né? Não necessariamente precisa ganhar o jogo. Sim. Mas eu entendo que o Flamengo, principalmente por ser o time mais forte, ter o elenco mais capaz e estar no estádio onde normalmente se sente bem e faz grandes exibições, o Flamengo é o favorito, independentemente dos papéis que o Corinthians fez até agora fora de casa nessa temporada. E hoje Faz de Esporte esteve Neoquímica Arena lotada, exatamente para o penúltimo treino antes do Corinthians viajar para o Rio de Janeiro. Amanhã ainda tem um último treino e depois o time viaja para o Rio de Janeiro. Quem estava por lá era a Lili Nascimento e ela conta tudo pra gente. 4 da tarde de uma segunda-feira e a Neoquímica Arena estava assim. Torcedores confiantes e animados para a grande final. Como apenas 3.800 corintianos terão o privilégio de assistir a partida no Maracanã, o clube alvinegro decidiu abrir o treino para fiel. O treino aqui na Arena foi a última oportunidade do torcedor apoiar e incentivar de perto os atletas antes da grande final. Desde a primeira partida contra o Flamengo, que aconteceu na semana passada, Vitor Pereira focou os treinos de olho na decisão. E sem descartar nenhuma possibilidade para este confronto, colocou os jogadores para treinar cobrança de pênaltis. Mas isso lá no CT, sem a presença da torcida. É que Vitor Pereira literalmente não quer entregar o jogo. Empate 0-0 e pênalti. Cássio garante lá e pronto. Mais de 27 mil torcedores apoiaram em uma só voz, enquanto os jogadores seguiam um treinamento sob os comandos do técnico Vitor Pereira. Pela primeira vez desde que chegou ao Corinthians, Vitor Pereira terá todos os atletas à disposição. O departamento médico, que passou praticamente toda a temporada bem movimentado, agora só conta com Paulinho, que deve voltar somente em 2023. Sem desfalques e com jogadores em grande fase, marcando gols, o que não falta é confiança. 2-2 e pros pênaltis, o Cássio brilhar nos pênaltis. O Cássio vai pegar 3 pênaltis, tô sentindo. Confiante, 1-0 pro Corinthians, Renato Augusto. Zupac, é o seguinte, primeiro que eu acho muito legal porque tem muita gente que às vezes não tem ou tempo ou grana, oportunidade de ir ao estádio. Isso grana, né? Exato. Isso é muito interessante. Do ponto de vista esportivo, o que isso pode ser carregado para uma decisão? O que o elenco recebe para levar para quarta-feira? Nada que seja mensurável, mas carrega, né? Carrega porque isso aconteceu já na história recente do Corinthians. É um jogo fora de casa, então ao invés de fazer... É algo similar aos aeros, né? Aeroflá, aeroporto, que a galera brinca de carregar o time até o aeroporto antes de uma viagem. O Corinthians entendeu nos últimos anos que esse treino aberto é uma boa... esportivamente, às vezes é até pior, porque assim, isso é ponto pacífico, que os treinadores preferem treinar em privacidade, no silêncio. O nível de concentração é muito maior num treino sem ninguém do que em um treino com 30 mil pessoas. Então, esportivamente, tem até aspectos ruins.
mas isso fica em último plano, né? Porque a ideia é uma ideia muito boa de um último abraço, um último incentivo, uma troca de confiança, de carinho antes de um jogo muito importante. E tem vários sinais, vários recados nisso que a gente está vendo agora. Tem esse aspecto de oportunidade para quem não consegue ir aos estádios e não consegue ir porque o ingresso se restringe ao sócio-torcedor, porque o Corinthians tem uma ótima média de público e o ingresso fica só com os sócios-torcedores, porque o valor é muito caro, a gente vive num país onde a discrepância social ela é muito grande, especificamente falando do Corinthians, historicamente essa relação sempre foi muito marcante, então é uma oportunidade para muita gente que não pode pisar nesse estádio para ver essas pessoas, isso é importante. A gente está falando de um clube que na última década foi extremamente vencedor, mas que já há 4, 5 anos não tem conseguido brigar pelas principais competições, então é um Corinthians tentando voltar a ser relevante no cenário nacional para títulos, e essas pessoas, esses torcedores estão com saudade de ver o Corinthians brigando por títulos relevantes, então esses aplausos trocados também são muito importantes, além do combustível para a final de quarta-feira contra o Flamengo, né? Não dá para dizer que isso ganha jogo ou perde jogo, mas é uma motivação, é uma troca de carinho, uma troca de energia que não tem nada para atrapalhar, tem tudo para ajudar e é um evento sempre muito bonito. Pois é, André, a gente já ouviu várias vezes jogadores em tantas entrevistas, eles falando da importância que a torcida tem na vida deles. Seja na hora que eles estão chegando no estádio e os torcedores abraçam o ônibus, eles filmam e eles falam como eles sentiram aquilo. Inclusive alguns torcedores falando, olha, a gente sentia que ia ganhar a partir daquele momento, quando a gente esteve ao lado do torcedor. Eu queria que você falasse o que é que você acha da importância de hoje, desse penúltimo treino. E a gente viu também o Vitor Pereira e a Lili falando, né? Olha, ele treinou os pênaltis antes de sair do centro de treinamento. Amanhã tem um outro treino no centro de treinamento. E aí, nesse treinamento, só vai ser mesmo para os jogadores sem imprensa. Claro, esse presente ao torcedor, que é disso que se trata, né? Como disse o Gustavo, ele evidentemente não significa que o Vitor não tenha tido tempo ou não tenha tempo ainda para fazer os trabalhos que ele acha que tem que fazer sem que ninguém veja. Sim. Né? Se é que ele julga importante esse tipo de coisa, cobrança de pênalti, por exemplo, é muito importante que ninguém veja. Embora hoje os clubes tenham todas as maneiras imagináveis e até algumas difíceis de imaginar, de saber o que é necessário saber a respeito do seu adversário. Sim. Seja com bola rolando, seja jogada de bola parada, seja cobrança de pênaltis, etc. Mas sempre tem alguma coisa que você pode esconder e os técnicos valorizam isso muito. O treino aberto, o Flamengo já fez nos últimos anos no Maracanã com extremo sucesso, arrecadando uma quantidade absurda de alimentos que depois são doados. Isso também é uma excelente maneira de fazer algo que ajuda as outras pessoas, além de oferecer a quem não consegue pagar para entrar no estádio e ver os times jogarem, ter esse contato mais próximo com o torcedor. Para os jogadores é mais um estímulo. Na Copa do Brasil, que o Corinthians perdeu para o Cruzeiro, houve um confronto, o Jair Ventura era o técnico, né? Houve um encontro com o Flamengo, que o Corinthians passou. Na semifinal. E houve exatamente o treino aberto antes do segundo jogo, que foi em São Paulo. Antes da final com o Cruzeiro, também foi, e o Corinthians perdeu. Então, uma coisa não necessariamente tem o efeito que se deseja, que ao final das contas é passar de fase, quando é antes da final, ou ser campeão. Os jogadores do Corinthians estão acostumadíssimos ao calor da torcida, é uma torcida presente demais, tem se mostrado muito assídua no estádio do Corinthians nesse ano. Haverá um contingente importante, significativo de corintianos no Maracanã, e essa, entre aspas, despedida, ela serve para presentear o torcedor e para deixar os jogadores com essa última lembrança. O Vitor vai fazer os trabalhos, ou já fez os trabalhos que ele precisa fazer, sem que ninguém visse. Isso também tem sua importância antes de uma final. A gente segue aqui no Sport